do trabalho para o empresário, ele deveria comemorar em dobro, porque pense numa turma que trabalha, é o empresário, porque o empresário ele não se restringe a uma carga horária de 8 horas, o empresário nem cartão ele bate. Então, nós empresários temos que comemorar muito o dia do trabalho, é o nosso dia, e a gente tem que ficar muito feliz por isso. E o assunto de hoje é carreira profissional. Gente, a carreira profissional, primeiro, o nome, eu acho que o nome ele foi maldito, porque quando a gente fala em carreira, parece uma coisa, né, uma corrida. Na verdade, nós deveríamos ter a trajetória profissional ao invés de carreira profissional. Porque parece que a gente está ali sempre dando uma carreira. Isso não tem um sentido positivo da coisa, né? Já a trajetória profissional, eu acho que soa melhor. Então vamos falar sobre a nossa carreira, a nossa trajetória profissional. Antigamente, existia muito. A carreira profissional ela era desenhada muito pelo QI. Não sei se é da época de vocês que estão assistindo, mas o QI era quem indica e não o coeficiente de inteligência, né? Tinha gente que até tirava onda e dizia, não, é o que indica. Isso acontecia muito. Então você subia na tua escala profissional à medida que você tivesse algum vínculo ou alguma ligação com o empresário ou a empresária. E isso deixava muita gente boa ao léu, deixava muita gente boa no escanteio, porque não tinha essa ligação. Então, hoje, não existe mais o que indica para uma carreira profissional. Quem está usando desse artifício, quem ainda está usando disso, deve repensar, porque se você vai estar promovendo pessoas na sua empresa, porque é primo, porque é cunhado, porque a sua esposa indicou, porque a sua mãe indicou, porque é o filho do caseiro da minha casa de praia, eu já ouvi tanto isso. Essa forma de desenvolver a carreira de uma pessoa, ela não é saudável sequer para a pessoa, por 2 motivos. O primeiro motivo é que eu não estou dando a chance do outro crescer. Primeira coisa. A segunda coisa é, eu estou desvalorizando quem já está dentro da empresa. Então, quando a gente trabalha por indicação, reconhece as pessoas por indicação, essa carreira profissional está sendo muito mal construída. E se nós cuidamos bem da nossa empresa, nós temos que ter muito cuidado com as pessoas que adentram nela e quem permanece nela. Porque há muitas pessoas que sequer mereciam estar dentro da nossa empresa e estão. Estão por conveniência, estão pelo famoso QI, tá? Então eu comecei a falar dizendo que a carreira profissional ela deveria ser chamada de percurso, trajetória profissional, porque ela perpassa primeiro por um início. E que início é esse? O início de uma carreira profissional, ela está baseada em duas coisas. A primeira delas é a qualidade de entrega. O que é que eu, enquanto profissional, tenho a entregar? Primeira coisa, porque a minha trajetória profissional, até como empresário, se eu estiver olhando a minha carreira, né, profissional enquanto empresário no mercado, eu tenho que parar e dizer assim, o que eu entrego para o mercado tem valor, né? O mercado consegue identificar isso. O segundo, né, então a qualidade do que eu entrego é a primeira, e a segunda é a oportunidade que eu tenho no mercado. A oportunidade que o mercado me dá, eu estou usufruindo ela da melhor forma. Porque se eu sou igual a tantos outros que existem no mercado, se eu faço a mesma coisa que todos os outros, a minha trajetória empresarial
ela é limitada, da mesma forma que um funcionário que você tenha. Por isso que é muito importante nas reuniões mensais, que eu espero que quem me assiste, quem me acompanha, já deve ter me ouvido falar, dizendo a importância que tem de se reunir com um time. Não importa que sua empresa tenha você e mais 2 pessoas, você e mais 80 pessoas, não importa. Importa que você tem que ter uma frequência, porque essas reuniões, elas direcionam o profissional na sua carreira. Porque, entenda, o profissional, ele vai conhecendo você através das suas expectativas. Então, se numa reunião de resultado, né, uma reunião mensal, que você faça uma vez por mês na sua empresa, você consegue estar passando o que deu certo, o que não deu certo, dando luz àquilo que é importante para a empresa, aqueles funcionários que querem crescer, que querem ter uma carreira profissional, eles vão, é isso que a Eugênia gosta, é isso que a Maísa gosta, é isso que o André gosta, é assim que eu devo me comportar na empresa, nossa, aprendi uma coisa nova. Então, empresários, usem as reuniões de resultado para trilhar o acompanhamento da tua equipe e para mostrá-los como se guiar nessa carreira profissional que a tua empresa está ofertando para ele. Porque o fato de uma pessoa estar empregada, sinceridade, nos dias de hoje, já é algo muito bacana. Hoje mesmo eu fui fazer feira. E quando eu cheguei lá no supermercado, o rapaz que estava na parte de frios, eu fiz um pedido, aí eu disse, obrigada e bom feriado. Aí ele fez, nada, feriado só é bom quando a gente está descansando e quando a gente está com dinheiro no bolso. Aí eu disse para ele, o senhor está trabalhando. O senhor tem ideia de quantas pessoas, quantos negócios estão fechados e quantos trabalhadores gostariam de hoje, no dia do trabalho, estar trabalhando? Aí ele parou, olhou para mim, aí disse, a senhora tem razão, me desculpe, falei besteira, né? Falou. Então, a nossa equipe, ela tem que parar de falar besteira, porque ela vai perceber que ela tem um empresário ou uma empresária que diz qual é o ritmo da empresa. Qual é o ritmo? Quem diz isso é você. E você é responsável pela carreira profissional dos teus funcionários. 50% de chance é responsabilidade dele, mas os outros 50% é oportunidade que a empresa nos dá. Eu comecei aos 17 anos enquanto estagiária, né? Através de todas as oportunidades que as empresas foram me dando, eu cheguei à gerência. Então, não de uma única empresa, né? Mas eu fui trilhando, então eu fui crescendo e fui chegando até um cargo, vamos dizer assim, ao maior cargo que eu poderia chegar, porque a empresa não era minha, né? Então, primeiro é a condição que o mercado dá e sua empresa representa o mercado. Segundo é o quanto o profissional está se desenvolvendo para ter uma carreira profissional sólida. Da mesma forma que nós empresários queremos uma empresa sólida, o funcionário ele também tem que desejar uma carreira profissional sólida. E o que é uma carreira profissional sólida, minha gente? Primeiro, ela perpassa pelo conhecimento. O quanto uma pessoa tem de conhecimento. E aí eu tenho uma história para contar. Há uns 7 anos, eu conheci uma jovem. Ela trabalhava num centro automotivo, tá? E ela trabalhava no caixa. Ela era responsável pelo caixa da empresa. Só que como caixa, ela ganhava aquele salário. O salário base do mercado, né? Salário mínimo do mercado. E ela, claro, vendo aquele movimento de que os vendedores de peças automotivas ganhavam muito mais do que ela, porque eles ganhavam por venda. E ela chegou para o empresário e disse, seu fulano, eu posso vender no meu horário de
almoço. O senhor me deixa ir para o balcão vender? Ele parou, olhou assim, fez: e você conhece as peças? Ela fez: eu já venho estudando as peças. Olha, gente, quem trabalha no setor automotivo sabe que um vendedor desse setor, ele precisa aprender muito. Então essa moça, ela já vinha se respaldando de conhecimento. Para ela chegar e ser ousada a esse ponto de chegar para o dono da empresa e dizer: o senhor me deixa vender? E ele, sabendo da dificuldade que é encontrar vendedores para esse setor, que conheçam o setor, ele disse: você conhece as peças? Conheço. Ele fez: tá certo, vamos fazer um teste? E aí, 1 hora que ela tinha de almoço, essa moça comia bem rápido, ia vender. Ela vendia. E o empresário começou a observar a desenvoltura dela e disse: essa moça tem que ir para o balcão, não posso perder uma vendedora dessa para ficar no caixa, não. Era muito mais fácil contratar uma pessoa para o caixa e muito mais barato do que formar um vendedor. Isso aconteceu, ela foi para o balcão vender. E ela começou a se desenvolver muito mais, começou a perceber como é que se controlava o estoque. O resumo da ópera: essa moça, quando o empresário abriu uma outra unidade, essa moça foi convidada para ser gerente de uma loja de autopeças. Gente, vamos lá pegar um setor extremamente, às vezes, machista, né? Uma mulher se desenvolve, uma mulher busca uma oportunidade dentro do setor e ela se mostra tanto que ela recebe o aval do gerente ou do dono da empresa para se tornar um gerente, tá? Então vejam que ela construiu a carreira profissional dela. Isso é muito lindo, eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico, porque eu sei que eu também criei a minha carreira profissional. E aí, quando eu escuto hoje profissionais dizendo que não tem oportunidade na empresa, profissionais dizendo que o empresário, que a empresa não olha para ele, eu costumo dizer: e você está fazendo o quê? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Acho que ele entrou sem querer, mas vamos lá. Então, o que acontece? Eugênia, carreiras profissionais podem ser construídas pela pessoa? Podem e devem. Profissionais que ficam esperando que a empresa dê luz a ele para que ele faça a sua trajetória profissional, está dormindo no ponto. Porque lembra, esse foi o primeiro ponto que eu falei: conhecimento. Claro que há, muitas vezes, alguns empresários, ele vê uma pessoa, né, desenvolta, e aí convida a pessoa para dar conhecimento a ela. Isso tem um risco. Quando eu dei consultoria para uma gráfica, eu vi muito bem isso. Existia lá um profissional responsável pela impressão, ele era responsável pela máquina de impressão. Um excelente profissional naquilo que ele fazia, um rapaz extremamente calmo, centrado, detalhista, tudo que quem trabalha com impressão precisa. Ele tinha conhecimento naquela área, tá? E era feliz. A empresária gostava muito dele, achava ele uma pessoa extremamente honesta, e aí deixa eu abrir um parêntese. Eu nunca vi tantos empresários promoverem pessoas levando em consideração, até em questões de 100%, a honestidade do indivíduo. Empresários que me escutam nesse momento, líderes, preste atenção. O requisito honestidade, sim, ele é importante. Honestidade, lealdade é muito importante. Mas não pode ser o único ponto a ser levado em consideração
para promover alguém. Ele é um dos, ele tem o seu grau de importância, mas tem que ser levado outros. E aí a empresária precisava de um chefe de produção. E achou que esse rapaz, por ser uma pessoa honesta, dedicada e que trabalhava muito bem naquilo que fazia, ela achou que ele seria um excelente chefe de produção na gráfica dela. Bem, chegou para ele e fez a proposta, né? Você quer ser promovido? Ora, qual foi a resposta? Claro. Promoção, maior ganho, quem é que não quer? Você vai ser o chefe da produção. Beleza, o que é que eu tenho que fazer? Você vai ter que olhar toda a linha de produção, vai ter que acompanhar para que tudo dê certo. Vou contratar uma outra pessoa para a máquina de impressão e vamos lá. Pessoal, esse rapaz não deu certo enquanto chefe de produção. E por que ele não deu certo? Porque ele era um excelente operador de máquina de impressão. Mas ele não tinha conhecimento sobre esse cargo de chefe de produção. E aí vem o segundo ponto, a habilidade. Se o indivíduo tem conhecimento, é top, cara, a mulher é extremamente conhecimento de tudo, mas não tiver habilidade para lidar com as pessoas, por exemplo, no caso do chefe de produção, né? Do operador de impressão que foi promovido para chefe de produção. Ele não tinha habilidade para liderar pessoas. Embora ele tivesse muito conhecimento em gráfica, ele não conseguia liderar as pessoas. E como na hora que ele foi promovido, o que acontecera? A equipe começou a barrar ele, porque infelizmente há muitos sabotadores das carreiras profissionais. E a equipe começou a sabotar ele enquanto líder. E ele não tinha atitude de liderança. E aí o que foi que aconteceu? O pobre chegou e disse: Dona Fulana, eu não aguento, me demita. E no fim ela perdeu um excelente operador de impressão. Tem aqui uma perguntinha. E quando temos uma pessoa na equipe que se empenha, é honesta, mas tem habilidade e conhecimento afetado por depressão? Bem, vamos lá. É uma pessoa que teria todas as condições de ter uma carreira profissional bacana. Esse exemplo que foi colocado aí. Todavia, ela possui uma disfunção emocional, porque a depressão, ansiedade, né? E eu estou falando de depressão, mas eu não tenho diagnóstico, eu estou falando em cima do que foi colocado, tá? Ela precisa, primeiro, buscar ajuda. Então, você tem que identificar se essa pessoa está no caminho certo para buscar ajuda, para que ela possa assumir suas tarefas, mas está em tratamento, com profissionais adequados, se precisar de medicamento, tomando os medicamentos, fazendo a parte dele. A depressão, ela não tira da pessoa a qualidade que ela tem, as qualidades que a gente chama o intelecto dela. Ela mexe com o emocional do indivíduo. Então, ela não deixa de ter conhecimento porque ela tem depressão. Ela não deixa de ter habilidades porque ela tem depressão. Todavia, ela pode ter problemas atitudinais, porque é o terceiro ponto. O indivíduo, para ter uma carreira profissional de sucesso, ele tem que ter atitude para gerar essa condição de perpetuar-se enquanto um profissional, em qualquer área que seja. Aí foi colocado aqui, se ele tem um problema de depressão, vai impactar na atitude. Então ele vai estar, vamos assim dizer, dos 3 pontos que eu falei aqui, ele tem conhecimento, ele tem habilidade, mas a atitude dele está impactada por um problema de saúde que é a depressão. E aí, caro empresário,
você vai ter que botar muito na balança, tá? Porque se ele vive em frequentes problemas de desequilíbrio, atitudes na empresa, falta muito, já não está dando exemplo, principalmente se for chefe, né? Já não dá o exemplo, tem muitas faltas, não tem o equilíbrio necessário para lidar com o cliente, lidar com as pessoas, essa pessoa precisa de ajuda. E ela sendo uma pessoa com tantas características positivas, ela merece sua ajuda. Porque se ela conseguir controlar a doença, porque a pessoa que tem uma predisposição à depressão, gente, ela pode ter ciclos. Ou seja, volta e meia, ela vai ser afetada. São pessoas que necessitam de apoio, necessitam muito de acompanhamento, porque são pessoas extremamente fragilizadas por N questões. Tem vários estudos sobre depressão que mostram que a raiz da depressão pode estar, inclusive, na infância, de fatos ocorridos com pai, com mãe, tá? Então, a sugestão que eu te dou, o conselho que eu te dou é: orienta essa pessoa para que ela faça um tratamento, para que ela não seja dispensada. E isso tem que ser um papo sério. Nós, empresários, temos o direito e devemos isso. Temos o dever para com a nossa equipe de mostrar para as pessoas como é que está indo a carreira profissional dela. Muitas vezes, e são muitas vezes, funcionários são demitidos e não sabem por que foram demitidos. Chegam para mim para dizer: Dona Gênia, eu não sei por que eu fui demitido. Eu não sei por que eu fui demitida. Você tem certeza? Não, nunca foi falado nada? Não. Ninguém nunca veio me dizer nada. Pessoal, nós, líderes, prestem atenção, nós somos responsáveis pela carreira profissional do time que nós temos. Então, se eu não dou feedback para o meu funcionário de dizer, inclusive nesse caso que foi colocado aqui, que o comportamento da pessoa é influenciado por depressão, eu tenho que dizer isso com ele. Por quê? Porque ele tem que tomar uma decisão. Ele, funcionário, tem que tomar uma decisão. Se ele quiser continuar na sua empresa, se ele quiser ter a carreira profissional dele em ascensão, ele merece se tratar. E você tem que deixar isso claro. Tem que pactuar, inclusive, sob a condição de continuidade ou não na sua empresa. Porque não adianta você ter um profissional que ele tem conhecimento, que ele tem habilidade, mas os problemas psicossomáticos, porque, infelizmente, a depressão, ela somatiza muitas coisas, tá? Ela é um resultado de uma somatização, e aí as pessoas são explosivas, ou ficam apáticas, ou paralisadas, no contexto são improdutivas às vezes, né, quando estão principalmente no momento. E aí nos cabe orientar essa pessoa. Então vejam, reuniões mensais ou quinzenais são importantes para você direcionar o seu funcionário na carreira profissional dele. Segundo, feedbacks. Não é feedback, não. Feedback é chegar, demitir uma pessoa e ela nem saber por que foi demitida. Isso é feedback. Feedback é chegar e dizer: Eugênia, olha, Eugênia, você está faltando muito. Eugênia, o que é que você... Como é que você está na empresa? O que é que você acha? Como é que está os seus resultados? Olha, Eugênia, olha a tua margem, olha as tuas vendas. Tuas vendas caíram muito quando você chegou aqui na empresa. Você não era assim. Você foi, inclusive, contratada pelo seu desempenho. Olha, eu tenho os dados aqui, os teus 3 primeiros meses, né, de avaliação, quando você entrou aqui na empresa, foram muito melhores do que o resultado que você está tendo hoje. A coisa tem que ser tratada de forma séria, de forma verdadeira. Isso faz parte de uma boa conduta para que você, empresário, dirija bem a carreira profissional do seu time. Essa é sua responsabilidade.
Pelo amor de Deus, não queira que o outro adivinhe o que você tá pensando ou o que você quer dele. Ah, não, mas eu tive aqui, isso eu vi recentemente, antes do coronavírus. Eu tinha aqui uma funcionária que ela tinha uma iniciativa fantástica. Ela era isso, ela era aquilo outro. Eu disse, onde está essa funcionária? Ah, ela recebeu uma proposta melhor e foi para outra empresa. Pessoal, a empresa, ela também tem que ter estratégia para reter os seus bons profissionais, para que esses bons profissionais possam fazer carreira dentro da empresa. Olha o que o Douglas está colocando. Temos como empresários ser transparentes com os nossos colaboradores. Afinal, são vidas e seres humanos como nós, né? Nem como nós. Você gostaria que a sua esposa ou seu marido chegasse de uma hora para outra e dissesse para você: ó, não dá mais e vamos separar? Como assim? Sem ter dado a chance de discutir a relação, sem ter dado a chance de melhorar essa relação. Sim, você, enquanto cônjuge, tem toda a responsabilidade por esse casamento e por melhorar esse casamento, né? Então, você, enquanto empresário, tem toda a responsabilidade para fazer esse funcionário dar certo. Ah, Eugênia, mas tem gente que não quer dar certo não. Beleza, então você está fazendo o que com uma pessoa dessa na tua empresa? Porque se a pessoa não quer dar certo e você continua com ela, significa que o problema está em você, não nela, porque ela já está mostrando a que veio. Ela está mostrando para você que não tem comprometimento com a empresa, porque chega atrasado, porque perde material, porque o custo do serviço dela é sempre mais oneroso do que os outros funcionários, porque as vendas dela são baixas. Se você tem um funcionário com esse script, com esse cenário de resultado, você está fazendo o que com essa pessoa? Porque das duas, uma. Ou você vai conversar com essa pessoa para buscar melhorar, colocar ela voltando, carreira profissional. Estamos no dia do trabalho, carreira profissional. Ou você pega essa pessoa e diz, ó, vem pra cá. Eu sei que tu é uma pessoa inteligente, tu és inteligente, tu vai dar certo. Vamos lá, precisa de uma orientação. Tu não fosse orientado por pai e mãe, mas eu vou te orientar. Bacana. Agora, se você ficar assistindo a desgraça, assistindo a pessoa fazer o mal para sua empresa e você não faz nada, você é responsável. Você é totalmente responsável por essa pessoa dentro da tua empresa, pela carreira. É melhor mandar ela dar uma carreira para fora da tua empresa. Não uma carreira dentro da tua empresa, uma trajetória dentro. Bota ela para seguir outro caminho que não seja a tua empresa. A tua empresa merece respeito. A tua empresa merece ser amada, merece ser acolhida. Gente, vamos tratar bem as nossas empresas. Vamos permitir que boas pessoas entrem para trabalhar conosco. E eu só posso ter boas pessoas se eu der a oportunidade dessas pessoas entrarem na minha empresa. Mas enquanto eu tiver com um time meia boca, achando que todo mundo é igual, porque eu já ouvi muito isso, viu? Ah, essa pessoa aqui, ela é ruim, mas o mercado é muito ruim. Não vou achar outro bom nunca. Sabe aquela história de que palavra tem poder? É verdade mesmo, você não vai achar pessoas boas nunca. Você já declarou isso? Porque na hora que você coloca isso para você também está colocando isso para o universo. Então você está dizendo para a sua mente, inclusive, para que procurar outra pessoa? Procura outra pessoa não. Todo mundo é ruim, tu vai perder tempo. Para que tu vai procurar? Então você não vai fazer nenhum movimento, você já está disparando para o universo e para as ações que não vale a pena buscar outras pessoas no mercado. E aí está escondida uma crença, uma baixa crença de merecimento. Como se você não merecesse ter uma boa equipe. Olha para isso. Pasmem, isso acontece muito. Muitas são as empresas
que têm equipes ruins porque acreditam que não merecem, acreditam inconscientemente. Pessoal, apenas 5% dos nossos pensamentos são conscientes e 95% são inconscientes. Então não adianta dizer para mim, nada, isso não existe não. Eu nunca que vou pensar isso de mim. Eu nunca que vou dizer isso da minha empresa, jogar esse mau agouro de que a minha empresa não merece bons profissionais. Aí eu quero que você reflita agora e me diga, será que isso nunca passou pela sua cabeça? Será que você nunca pensou assim, que no mercado não tem boas pessoas, que todo profissional é igual? Isso está escondendo aí, ó, uma baixa crença de merecimento. Começa a mudar isso. Começa a mudar isso. Começa a declarar que você merece ter uma equipe bacana, que você merece ter profissionais que vão estar comprometidos com a tua empresa. Eu conheço também muitas empresas que foram traídos pelos seus próprios funcionários. Houve todo um investimento nesses funcionários para eles darem certo e alguns viraram concorrentes. Alguns roubaram informação da empresa. Alguns trouxeram danos de perda de cliente, de sabotagem para dentro da empresa. Então, acompanhe a carreira profissional do teu funcionário, de todos os teus funcionários. Se você não tem condição de fazer isso porque você é sozinho na sua empresa, elege uma liderança. Alguém que possa fazer isso por você. Que possa acompanhar o desempenho dos teus funcionários. Gente, eu enquanto gestora, eu amo indicador de desempenho. Indicador de desempenho, ele mostra, ele não mente. Ele nunca vai levar para uma reunião um resultado do tipo, eu acho que você está vendendo pouco. Eu acho que o seu desperdício está grande. Não, o indicador de desempenho, ele é um advogado, né? Ele não é uma pessoa, ele é um indicador, ele é um número. Então ele diz ali, Eugênia não está vendendo bem. Eugênia está com alto grau de retorno. Está gastando muito produto para fazer aquele determinado serviço. Eugênia produziu pouco. A efetividade de Eugênia foi muito baixa. Então, o indicador de desempenho, ele nos dá essas informações para que eu chegue para o meu funcionário e eu diga para ele, olha, você está gostando de trabalhar aqui na empresa? Tô sim, dona Eugênia, estou gostando.